Rapaziada, André Rizek mandou a real, hein? O Flamengo vai massacrar, vai passar o carro no Vasco. Separei aqui 2 cortes da imprensa. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e vambora pro vídeo sem enrolação. Bom, outro clássico do fim de semana é o Vasco e Flamengo no Maracanã, no qual também é uma superioridade muito clara estabelecida nos últimos jogos. No caso, os últimos 32 jogos, com 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias. Toda a diferença econômica que há nesse momento entre os dois clubes, ela tem se traduzido numa superioridade gigante do Flamengo no confronto. E no Campeonato Brasileiro, quando a gente olha as duas campanhas, ela está presente também. O Vasco só conseguiu vencer seus jogos em São Januário, né? E o Flamengo está começando a jogar um futebol que é o futebol que a gente imagina que pode levar o Flamengo a mais um título brasileiro. Então, é uma missão árdua também para o Vasco amanhã no Maracanã, em São Ramon. É difícil. A gente falou no Grenal agora na questão do Grêmio, né? Fator novo. Eu acho que o Vasco precisa de um fator novo na questão de competitividade. Lembrando agora o histórico recente das semifinais do Carioca. O Vasco compete o primeiro jogo no Newton Santos. Tem uma oportunidade até de abrir o placar com o Ryan, né? Se eu não me engano, acho que não foi o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, que tira a bola em cima da linha no rebote dessa jogada. E o Vasco competindo muito bem. No segundo tempo o Flamengo foi melhor e no segundo jogo o Flamengo também foi melhor. Assim, questão de momento, né? 3 vitórias e um empate. O empate é com o Inter no Maracanã jogando bem. Então até aqui o campeonato do Flamengo é super bom. O do Vasco, insisto, ele conseguiu vitórias em São Januário. Quando ele saiu, ele foi um desastre. Aí teve a questão de poupar outros jogadores também, né? Exato. Time reserva. Abriu mão dessa partida, na minha opinião. E jogou muito mal contra o Ceará, terça-feira. Cara, quanto ao esporte até, o Rizek, eu não vou nem entrar no mérito se foi falta ou não do Verratti, enfim. O esporte, ele conseguia dominar e tirar a saída de bola do Vasco, né? A pressão na saída de bola que o esporte fazia sobre o Vasco causou muita dificuldade para o Vasco. O Vasco termina vencendo o primeiro tempo por 2-0, mas assim, ao contrário, o Vasco não conseguia pressionar o esporte. E trazendo para o jogo de amanhã, se o Vasco der essa liberdade para o Flamengo, com Danilo, Léo Pereira ou o Léo Ortiz, não sei quem vai jogar do trio na zaga, mais o Pulgar, de ter essa liberdade, de conseguir sair tão facilmente pelo centro do campo com a bola dominada, o Vasco vai ter seríssimos problemas. E se pressionar, atrasado, descoordenado, como pressionou quando tentou pressionar, vai receber essa bola nas costas e vai também ter muito problema defensivamente. Eu acho que o Vasco tem que competir, entender o momento do Flamengo, principalmente o jogo que fez contra o Juventude, e jogar de uma forma mais conservadora, para explorar alguns possíveis erros de posicionamento que o Flamengo possa vir a ter, alguns erros de passe, entender o jogo, usar muito o Verratti numa questão de disputa de bola aérea entre os dois zagueiros. O Vasco vai ter que fazer uma partida muito inteligente amanhã, o Rizek. Esses números aí são impressionantes, né? Não dá para normalizar, mesmo todo mundo sabe que, né, nos últimos anos o Flamengo está muito melhor, inclusive financeiramente, do que o Vasco, mas mesmo assim, né, um Vasco e Flamengo, você pegar 32 jogos, 2 vitórias e perder 19, cara. Trago mais números para você. É uma o sequência Vasco muito, assim, não vence esse pesada. clássico há 10 jogos. A última vitória foi em março de 23, foi 1-0 com o gol do Pumita Rodrigues. Fora da área, se eu não me engano. Isso, uma pancada. Então, assim, é um retrospecto, cara. Tá se vendo no campo o que a gente vê do que são os dois clubes, a gestão, a administração dos dois clubes levaram a esse momento, né? Não estou aqui falando do Pedrinho especificamente. O que as administrações do Vasco levaram o Vasco a ser o que é hoje. Sim. E o que as administrações do Flamengo levaram o Flamengo a ser o que é hoje. Tudo isso está traduzido no campo. E cabe agora ao Pedrinho, nosso amigo aqui, força guerreiro, se virar com o que tem, né, cara? Porque ele recebeu essa herança e não será tão cedo que o Vasco vai ter condições de competir financeiramente com o Flamengo. A não ser que seja comprado amanhã por um bilionário. Nada indica que tão cedo o Vasco vai acabar com essa diferença. Mas eu também não acredito, Rizek, que mesmo se for comprado por um bilionário amanhã, que daqui a 6 meses o Vasco vai estar no mesmo nível técnico que o Flamengo. Porque chegou a ser comprado por um, né? E não deu certo, né? Verdade. Inclusive, Falastrão chegou a dizer que nunca mais, lembra dessa famosa frase? Nunca mais o Vasco vai ficar abaixo financeiramente do que o Flamengo, né? O cara ainda fez isso. É porque o Botafogo rapidamente conseguiu se organizar. Tem esse exemplo. Não é a regra, né? Não é a receita. O Botafogo rapidamente comprado, ele já foi competitivo. O Flamengo está colhendo frutos de 19 para cá,
do que fez o Bandeira em 13. Eu estava nessa transição Patrícia Amorim e Eduardo Bandeira. Então, assim, o Flamengo colheu frutos, plantou, se ajustou financeiramente, passou por um processo e foi colher em 19. Então foram ali 6 anos por esse processo, né? De uma reformulação, reestruturação. O que eu vejo e sei do trabalho do Pedrinho. Ele está tentando fazer. Só que assim, ele precisa do mais importante, né? De dinheiro. O Vasco não tem saúde financeira para começar essa reestruturação. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dessa venda, essa venda tem que ser feita para que o Vasco comece esse processo de reestruturação e no futuro próximo, que eu digo de 5 anos, 4 anos, ou igual o Botafogo, em 2 anos, conseguir colher frutos. Mas precisa começar esse processo dessa reestruturação o mais rápido possível. Vamos fazer um baú, vamos fechar esse bloco com uma lembrança deliciosa de um Vasco e Flamengo no Maracanã, com 2 timaços em campo. O Vasco do Roberto, em 84, o Flamengo com Bebeto e Zagallo, e o empate por 1-1, quando eles tinham 2 máquinas em campo no Maracanã, abarrotado de gente. O baú da seleção viaja até o Campeonato Carioca de 1984. Vasco e Flamengo, um jogo quente de muita emoção no Maracanã. Foi pênalti ou não foi pênalti? Gol legal ou gol ilegal? Tudo isso vai animar o papo dos torcedores durante esta semana e vale a pena conferir. Eu sou um profissional correto. Eu busco um objetivo que são as vitórias. Agora, não admito que as pessoas me roubem, entendeu? Acho que prejudicaram o Vasco, roubaram o Vasco. Teve o pênalti, ele viu, foi pênalti, entendeu? Deixou de marcar. O pênalti do Oliveira? Não, em mim. Ah, em você? Em mim, o lateral direito fez o pênalti. O cara falou que fez o pênalti. Entendeu? Ele falou pra você então, que foi pênalti? Então o que acontece? Faltam 6 minutos, Vasco e Flamengo, os caras não dão. Mas, ao contrário, contra o Vasco não. Então, eu acho que são 2 forças. O Vasco não tem nada a ver com o Flamengo em termos de clube. A diretoria do Vasco tem que tomar uma atitude contra esse árbitro, porque o que ele fez nessa partida não existe parte alguma. Eu não quero chamar o Reit de desonesto, mas que a arbitragem foi tremendamente prejudicial. O Vasco foi. E o Vasco representará ao colégio de árbitros contra essa atuação desse trio de arbitragem hoje. A bola, quando foi lançada para o Bebeto na direita, estava uns 2 a 3 metros na frente. E o Bandeira não deu nada, ele continuou a jogada. A nossa equipe, nosso defesa não tinha como chegar, já que ele estava bastante adiantado. Tentamos chegar no título, ele foi muito feliz. Acertou uma bola de sem pulo difícil, conseguiu fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades pelo fato de não ter marcado alguns lances que aconteceu. 2 pênaltis, claro, eu acho que um porquê não marcou. O Vasco ainda está no páreo, você acha? Acredito que sim, o Bangu perdeu 2 pontos. O Bangu joga com o Flamengo, o Fluminense joga com o Vasco. Eu acho que só depende dos 2 clubes, do Flamengo e do Vasco, batalhar para conseguir a vitória. O Vasco, na realidade, sofreu prejuízos seríssimos, que pode até afastá-lo da luta pelo título. Um resultado inteiramente injusto, um empate com sabor de derrota. E que, se a continuar dessa maneira, realmente todo o nosso trabalho semanal, o trabalho anual, vai por água abaixo. Ninguém tira o mérito do teu golaço, mas no Vasco todo mundo reclama impedimento do Bebeto. O que você tem a dizer sobre isso? Raul, o que eu tenho que dizer é chutar a bola pro gol. A bola veio rolando pra mim, a feição. Depois de uma bela jogada do Bebeto, eu chutei, ela pegou bem, sem chance pro goleiro, é o que eu tenho pra declarar. Tá todo mundo contra o juiz. Você tem alguma coisa a dizer? Não, tem nada a dizer. Contra o juiz, nada? Em absoluto. Te satisfez o juiz? Não falo sobre a arbitragem. Eu fiquei muito nervoso com o nosso grande árbitro. É Roberto Wright? Pô, grande árbitro. Um gatunozinho. Entrevistas feitas no vestiário, era assim, a gente entrava no vestiário, o jogador tomando banho na banheira, na massagem, e um futebol sem VAR. Com VAR, esses pênaltis aí não tinha como passar, como passar batido não, hein? É o seguinte, de volta aos gramados, 7 meses após cirurgia, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa para acelerar o processo de retorno. O atacante adquiriu todos os aparelhos necessários para fazer o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia no joelho, mesmo já tendo à disposição a estrutura oferecida pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu. Pedro tem acompanhamento de um fisioterapeuta particular desde 2021, que trabalha com ele semanalmente após os treinos do Flamengo. Quando se lesionou, o atacante realizava 3 sessões diárias, complementando o trabalho feito pelos profissionais do Flamengo. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Matéria do UOL, e na matéria eles não citam, mas pelo que eu sempre acompanhei durante esses 7 meses,
Todos os profissionais envolvidos fora do Flamengo, ou seja, os profissionais particulares do Pedro, trabalhavam em conjunto com os profissionais do Flamengo. Teve mudança de diretoria, mas isso foi, como que eu posso dizer, foi contínuo. Nada parou, muito pelo contrário, foi tudo alinhado. Por que eu gosto de falar isso? Porque nos tempos de Jorge Jesus, a comissão técnica sempre falava isso comigo, a comissão técnica de Jorge Jesus, que vários profissionais tinham um educador físico, um preparador físico particular. Só que esse preparador físico particular não trabalhava em conjunto com os profissionais do Flamengo, o que atrapalhava. Por exemplo, muitos trabalhos que ele fazia, de repente, eram trabalhos que o clube já tinha feito. Então não havia necessidade de fazer. Então eu gosto sempre de mencionar isso. Porque o cara tem um profissional particular. Não, mas o profissional particular ele trabalha em conjunto com os profissionais do Flamengo. Há uma sinergia ali. E outro assunto. Essa semana eu comentei sobre a lesão do Neymar novamente, né? E a Fernandinha Maia até falou isso, é uma pena e tal, o cara precisa do corpo. E aí eu fui, cortei. Ela foi e falou assim, a gente, por exemplo, precisa da voz. Eu fui e falei, beleza, mas a gente cuida da nossa voz. A gente se prepara para isso. O Neymar se prepara para isso. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muita gente diz que o Pedro está voltando muito antes do prazo, porque o Neymar ficou 1 ano, ficou 11 meses. Gente, o Pedro está voltando antes porque ele se dedicou bastante para isso. A matéria do UOL mostra isso. Comparar Pedro e Neymar, além disso, tem a idade, né? Porque o Neymar está com 32, 33 anos. Ele deveria se preocupar mais ainda em se cuidar. E ele não se preocupa. Então não é o Pedro que está errado. Talvez seja o Neymar que esteja errado. Entenderam a comparação? Tanto é que o Pedro montou todo um quartel, uma fortaleza em sua casa. Matéria importante aqui, tá, galera? Do UOL também, sobre Bruno Henrique, o caso dele. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, não pretende, nesse primeiro momento, suspender o atacante Bruno Henrique do Flamengo de forma preventiva antes do julgamento. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente. Isso porque, segundo o entendimento do STJD, o réu poderia cometer novas infrações e, com isso, seria necessário o afastamento do atleta. Porém, o caso de Bruno Henrique inicialmente não é visto dessa forma. Atualmente, a acusação no camisa 27 do Flamengo se refere apenas a um jogo específico e não a um esquema duradouro de manipulação de resultados. O processo criminal costuma ser demorado e, provavelmente, não tendo mais nenhuma infração, Bruno Henrique deve cumprir normalmente o seu contrato com o Flamengo. Pelo que eu soube nos bastidores do Flamengo, eles acham que isso vai se estender durante todo o tempo de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo. Ou seja, que ele não será punido ou afastado durante esse período. O contrato dele vai até o fim do ano que vem. Então, o Flamengo, entre aspas, acompanha, mas tem esse entendimento aí nos bastidores que o processo vai demorar bastante para ser resolvido. Então, enquanto isso, o Bruno Henrique segue à disposição do Flamengo. Inclusive, ele só vai sair de uma lista de relacionados se ele pedir, por entender que não tem cabeça. Isso não aconteceu contra o Juventude, dificilmente acontecerá contra o Vasco nesse sábado. Mas o Vasco da Gama tem um desfalque bem importante para pegar o Flamengo nesse sábado, galera. O Vasco da Gama já tem um elenco mais frágil, bem menos qualificado que o Flamengo. E vai perder o Payet. Mas o Payet não é titular. Eu vejo muito torcedor vascaíno. Quando eu publiquei a notícia no meu Twitter, no Instagram, @VeneCasagrande, podem me seguir lá porque eu publico tudo lá primeiro. Eu vi muitos comentários de vascaínos comemorando. Isso aí não é desfalque, é reforço. Aqueles comentários de sempre. Mas, gente, se o Coutinho, não é nenhum absurdo a gente pensar isso, se o Coutinho no primeiro tempo sente dores musculares, sente uma fadiga, sente algo, porque é algo que o Coutinho vem sofrendo bastante nos últimos anos, não só no Vasco da Gama. Quem entra no lugar dele? Era o Payet. Sem o Payet, entra quem? E aí o Carille vai ter que mexer em todo um esquema para poder suprir a ausência do Coutinho, caso ele se lesione, ou caso tenha necessidade de tirar o Coutinho por cansaço, desgaste físico durante o jogo. Então, um desfalque extremamente importante para o Vasco da Gama para pegar o Flamengo. Eu considero o Flamengo muito favorito para esse duelo, independentemente de qual time entre em campo. Supondo que ele poupe o Arrascaeta. O Arrascaeta vai entrar no segundo tempo e vai poder mostrar serviço. Supondo que ele entre com Michael e deixe Cebolinha no banco. Cebolinha pode entrar no segundo tempo. Ou vice-versa. O Pedro, por exemplo. Pedro não vai ser titular. Beleza, entra no segundo tempo, pode levar perigo ao gol do Vasco. Eu acho. E outra.
O Vasco está muito mal treinado. Eu vi os dois últimos jogos do Vasco no Brasileiro, Sport e Ceará. O Vasco sofreu bastante com saída de bola. O Sport nem fez uma marcação muito alta, o Ceará também não, e o Vasco teve uma dificuldade absurda. O Flamengo faz uma marcação muito alta, intensa, uma marcação muito sob pressão. Eu acho que o Flamengo vai tirar proveito dessa situação, porque é um dos pontos fracos do Vasco para pegar qualquer equipe, né? Atualmente com Carille. Um pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos até o momento, pelo menos a apuração até meio-dia, tá? A procura é baixa, obviamente o valor dos ingressos pesa bastante, a gente já levantou essa bola aqui. Alexandro não treinou no campo hoje, ficou fazendo tratamento, tá fora do jogo contra o Vasco e é dúvida para pegar a LDU na terça-feira. Ele não tem presença certa para pegar a LDU, é dúvida. Vou até responder exatamente o que a pessoa me disse. Vene tem chances médias pequenas, mas tem de ir para o jogo contra a LDU na altitude lá na terça-feira. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje lá no SBT eu falei sobre a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu vejo muitos rubro-negros, sobretudo nas redes sociais, ainda não dando o devido valor que o atacante merece no Flamengo. É um jogador muito importante para o estilo de jogo de Felipe Luiz. É o jogador mais intenso que o Flamengo tem no elenco hoje. Ele não para do primeiro minuto ao último minuto de jogo, de intensidade. Ele é um absurdo. E, além disso, os números comprovam o que eu estou falando. Gonzalo Plata, segundo o site SofaScore, é o vice-líder em passes decisivos do Flamengo desde que estreou no time. Até o momento, 31 jogos, 22 como titular, 4 gols, 4 assistências, 44 passes decisivos, 36 finalizações, sendo 14 no gol, 40 dribles certos e 32 desarmes. Olha a quantidade de desarme que ele faz, cara. É um jogador muito importante para o técnico Felipe Luiz. Então, torcedor rubro-negro, dê mais valor ao Gonzalo Plata. Ele merece. Beleza? Sábado, simplesmente um Vasco e Flamengo nos aguarda na rodada. Para isso a gente vai pro Rio, Roberta Barroso aqui nesse nosso plantão de Páscoa, porque assim, se tem Vasco e Flamengo, nosso time trabalha, hein, Beto? É verdade, Mari, muito. Tudo bem? Beijo para as Maris, também pro fã de esporte ligado aqui com a gente. Nesse sábado tem esse clássico e os dois times em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará, o técnico Fábio Carille chega bem pressionado para esse jogo, ele que não gostou nada também da postura do time na última partida. Boa notícia, o Coutinho poupado no último jogo por decisão da comissão técnica, está à disposição. Tietê ficou fora também por conta de questões pessoais e é outro que deve voltar à equipe titular. Acontece que na zaga o Carille segue com problemas, isso porque o Maurício Lemos tem uma fratura na costela e a tendência é que desfalque a equipe. Lucas Freitas e João Vitor devem continuar então atuando ali atrás. Bom, a gente fala agora também ali da ponta direita, isso porque o Carille tem 3 opções no ataque. O Garré, Adson ou Ryan. Então ele tem que definir quem entra ali nessa ponta direita. Falando também do Payet, ele sentiu dores no joelho no último jogo e a tendência é que desfalque também a equipe. Agora falando do Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, que chega motivado para essa partida depois da goleada contra o Juventude. O Pedro balançou as redes 2 vezes naquela partida, mas a tendência é que comece no banco de reservas, ele que acabou de voltar da grave lesão no joelho. O próprio técnico Felipe Luiz falou que tem que ter uma progressão. Na zaga, o Léo Ortiz, poupado no último jogo, deve voltar à equipe titular. Na lateral esquerda, um problema, porque o Alex Sandro tem um edema na coxa, está em tratamento. Ayrton Lucas deve ser o substituto. E a questão do Bruno Henrique, ele vem sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023. O Bruno Henrique começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer da partida e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as duas equipes nessa temporada. O Flamengo venceu os outros 3. Maris, eu volto com você. Tá então, nação, imprensa repercutindo as notícias e informações do Flamengo e o Santos recebe proposta, pode mandar jogo contra o Flamengo no Nordeste. Duelo entre, presta atenção aqui porque o duelo
entre as equipes acontece na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Santos pode mandar esse jogo aí longe da Vila Belmiro. E aí essa partida deve ir para o Castelão em São Luís, tá? Informação do Vene Casagrande, partida essa da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Temos aqui o Arrascaeta, fez aí as 3 últimas partidas dentro de um nível Arrascaeta que a gente conhece, né? E ele se isola como jogador com mais participações em gols no Brasileiro. Ele que não jogou a primeira partida, né? O jogador chega a 4 gols e 2 assistências em 3 partidas disputadas em 2025 no Campeonato Brasileiro, né? Estamos na 4ª, indo para a 5ª rodada. Ele não jogou a primeira rodada, estava sendo poupado, né, digamos assim. E eu ouso dizer que se ele tivesse em campo atuando e atuasse na partida contra o Inter, o Flamengo empatou na primeira rodada, com a Arrascaeta em campo, ele atuar do jeito que ele vem atuando nas últimas partidas, aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teria vencido aquela partida, né? Mas foi uma escolha aí do Felipe Luiz. Em 3 partidas disputadas, a Arrascaeta soma 4 gols, 2 assistências no Campeonato Brasileiro. O uruguaio aí, que é artilheiro da competição, tem uma média de 2 participações em gols por jogo. Pois é, última partida ele acabou com o jogo também. Felipe Luiz se encanta com o jogador do Flamengo e avisa: difícil deixar ele fora. Abre aspas, vamos ver aqui de quem que ele tá falando, né? Gonzalo Plata. É um jogador muito completo, é um tipo de jogador que apaixona o torcedor porque ele entra com o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade, ele joga muito bem pressionado, ele não foi falso 9, ele foi 9, um verdadeiro 9, um 9 que tem que apoiar quando tem que apoiar, tem que atacar o espaço quando tem que atacar, fez um excelente jogo, difícil deixar o Plata de fora, isso é difícil. Então, às vezes, quando o cara é tão bom, o treinador tem que dar o jeito de colocar esse jogador. É por isso que eu falo que é muito bom ter essa dor de cabeça. O Plata, quando não começa, pode entrar no segundo tempo. Tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves, que não jogou. O Matheus Gonçalves tem um tempo que não joga, né? Assim, que tem uma sequência de jogo. Mas também com tantos nomes, né? O Gerson pode jogar de volante, o Plata pode jogar de atacante. E eu vou mexendo nessas peças desse jeito para poderem jogar sempre. Como que eu vou deixar de fora? O Plata é muito bom. Aí eles brincam entre eles e eu também quebro a cabeça que quem sai ganhando isso é o elenco. O Felipe Luiz define time titular para o jogo do Flamengo contra o Vasco. Definiu aí no treino desta sexta-feira. A tendência é que o Flamengo vá a campo da seguinte forma: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Dela Cruz, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Essa deve ser a equipe que começa a partida contra o Vasco. Vasco que terá desfalque, o Payet, que sai de fora, e tem o retorno aí do Felipe Coutinho, tá? E hoje, no SBT Sports Rio, debateram sobre quem é melhor por posição. A maioria Flamengo venceu, né? Ali tirando no ataque Verratti que ganhou. E aonde mais? Acho que só. E aí ficou a dúvida entre Arrascaeta e Felipe Coutinho, rapaz. Aí eu quero trazer essa discussão aqui para você. O que você acha? Arrascaeta ou Felipe Coutinho em 2025? Talvez se você pegar um recorte maior, o Felipe Coutinho jogou bem demais na Europa, né? Principalmente no Liverpool. Então, por esse lado, talvez seleção brasileira também. Teve um período aí que jogou muito bem o Felipe Coutinho. Mas o que você acha? Hoje eu vou de Arrasca. E você? Coloca nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.